Baixa no governo Wilson Lima. Luiz Castro se demite da Secretaria de Educação. Força-tarefa de combate às queimadas no Amazonas vai percorrer mais de 22 mil quilômetros. Venezuelanos são retirados da rodoviária de Manaus. Lei da anistia completa hoje 40 anos. Relatório da reforma da Previdência será lido nesta quarta na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Bolsonaro aceita a doação de 10 milhões de libras do Reino Unido para combater queimadas. Governadores defendem ajuda externa para a Amazônia, mas com respeito à soberania. Governos Lula e Dilma pagaram o dobro do necessário por rodovias no exterior com dinheiro do BNDES, aponta a auditoria do TCU. Evo Morales visita a área de queimadas florestais na Bolívia. Presidente do Irã diz que só conversará com Donald Trump se Estados Unidos retirarem sanções. Homem é morto a golpe de testado dentro de casa no Valparaíso. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5h48. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Carutano. Rio Madeira em Humaitá. Anamã FM de Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM de Altanças. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupan Eu e Você em Boca do Acre. Tucunaré Yanuri FM em Yanuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuana. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi no distrito de Sampaio em Altazes. 5h49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia pode ficar parcialmente nublado, mas a temperatura vai subir aos 35 graus, diz o Instituto Nacional de Meteorologia. A madrugada termina com 25 graus e 70% de umidade no ar. O Clima Tempo fala que não há previsão de chuva. Os ventos estão calmos, com 11 km/h de velocidade. É quarta-feira, 28 de agosto. 240 dias do ano. Faltam 125 para terminar 2019. É dia de Santo Agostinho. Também é o dia da avicultura, Dia Nacional do Voluntariado, Dia do Heroísmo e o Dia Nacional dos Bancários. A vazante do Rio Negro já chegou a 2,59 metros, isso na leitura de ontem no Porto de Manaus e que será atualizada daqui a pouco. O Negro havia descido ontem 9 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Ajuricaba ou Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1979, o presidente militar João Figueiredo sanciona a lei da anistia que serviria para condenados e acusados por crimes políticos. No dia 28 de agosto de 1992, o processo de impeachment de Fernando Collor é aprovado pela Câmara dos Deputados. 1996, o príncipe Charles e a princesa Diana formalizam o divórcio após 15 anos de casamento em um tribunal lá de Londres. 1997, entre 200 e 300 civis são assassinados por grupos radicais islâmicos argelinos próximo de Sidi Moussa, é uma das maiores matanças registradas nos 5 anos de guerra civil não declarada na Argélia. Em 1999 morre Dom Helder Câmara, padre brasileiro pioneiro da teologia da libertação. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao nosso sonoplasta Itamar Jardina e bom dia, Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina e ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, o trânsito na cidade nesse instante, como é que está? Tranquilo, Paulo, tranquilo, bem tranquilo o trânsito na cidade. A via de maior movimentação em toda a cidade de Manaus nesse momento é a Avenida Altaz Mirim, a famosa Grande Circular. O trecho compreendido entre a rotatória do Jorge Teixeira, a rotatória do produtor, como é conhecida, até a rotatória da Samsung, Paulo, tem uma movimentação muito intensa, principalmente por ônibus do transporte especial, né, dos ônibus que vêm da zona norte, da zona leste da cidade, automaticamente para chegar ao distrito, acessam a Avenida Grande Circular. E com isso, nós temos o maior tráfego nesse momento na cidade, sem dúvida nenhuma, é o da Avenida Grande Circular. Pellegrini, e os prontos-socorros da cidade, muita movimentação durante a madrugada de hoje?
Não, tranquilo, Paulo, bem tranquilo realmente. As três maiores unidades de saúde da cidade, o 28 de agosto, o João Lúcio e o Platão Araújo, com movimentação bem tranquila a noite passada. O último crime acontecido na cidade foi ontem à tarde, não é, Pellegrini? Foi ontem à tarde, Paulo, comunidade Valparaíso, né? Quando um homem morreu dentro da própria casa onde morava, ele levou várias peçadadas pelo corpo. Ele trabalhava como carregador e tinha 34 anos de idade. Aqueles dois irmãos gêmeos que foram mortos, Pellegrini, foram mortos e já se sabe a motivação desse crime. Eles traíram a FDN. Pois é, Paulo, essas são as primeiras, né, as primeiras linhas de investigação que a polícia já está trabalhando aí nessa questão da facção criminosa, vai por ali, trocam de facção, são de uma, depois são de outra, e isso acaba ocasionando em morte. Pode ter sido, sim, a causa da morte desses dois irmãos gêmeos que foram, além de mortos, antes de morrerem, foram muito torturados. Pois é, Pellegrini, isso inclusive já foi constatado. E no mais, Pellegrini, daqui a pouco você vai voltar contando tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Sim, Paulo, daqui a pouquinho voltaremos com essas e outras informações. 5h53 em Manaus. E atenção, bairros das zonas norte, sul, oeste, centro-sul e centro-oeste de Manaus vão ter o abastecimento de água afetado nesta quarta-feira. Segundo a Águas de Manaus, a interrupção é necessária para realizar manutenção na rede elétrica nas proximidades do complexo de produção de água da Ponta do Ismael, no bairro da Compensa, na zona oeste da capital. Para garantir a segurança operacional durante os trabalhos, as estações de tratamento de água ETAS 1 e 2 precisarão ser desligadas no horário entre 6 da manhã, portanto daqui a pouco e 9 horas. O fornecimento de água tratada para a cidade começará a ser normalizado gradativamente em até 24 horas após a conclusão do serviço e o restabelecimento da energia elétrica no complexo. E será no próximo domingo, a partir das 8 horas, a prova para a seleção de 10 novos estagiários e cadastro de reserva da Defensoria Pública do Estado. O exame será realizado na Faculdade Mata Falcão. Os aprovados vão receber bolsa mensal de R$779 e auxílio transporte de R$167,20. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, o TRT-11, já está com as inscrições de processos abertas para a 9ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que será realizada de 16 a 20 de setembro. Interessados em agendar uma audiência de conciliação têm até o dia 6 de setembro para inscrever seu processo através de formulário eletrônico disponível neste site do tribunal. www.trt11.jus.brasil. 5 homens foram presos com toras de madeira em uma área de mata no quilômetro 4 da rodovia M70 que liga Manaus a Iranduba e Manacapuru, região metropolitana de Manaus, ontem. Foram apreendidos também motosserras, enxadas, terçados e gasolina. A polícia acredita que os suspeitos se preparavam para desmatar a área, já que eles estavam com os equipamentos em mãos no momento em que foram abordados. Segundo a delegada adjunta da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente, DEMA, Osmara Barroso, a polícia recebeu denúncia anônima sobre um desmatamento ilegal que aconteceria no local. Quando atendidos, os médicos são excelentes e tratam bem os pacientes, mas chegar até eles é o problema. Estamos falando das reclamações contra plano de saúde, como a Unimed e a Apvida, onde os contratantes dessas empresas esperam até 2 meses para fazer o exame e ser atendido no pronto-socorro, exercício de paciência. Pedem planos acima da capacidade de atendimento e as pessoas que precisam tratamento de urgência se desesperam com a demora. Uma criança que precisou de atendimento no pronto-socorro da Apvida no último final de semana esperou quase 2 horas para ser atendida. Maior obra viária do Amazonas, a construção do complexo viário Ministro Roberto Campos na Avenida Constantino Neri, que irá interligar as zonas centro, sul e oeste, está a todo vapor, chegando a 50% da implantação das etapas concluídas. Nesta terça-feira, o prefeito de Manaus, Virgílio Neto, visitou o grande canteiro de obras e acompanhou de perto os trabalhos executados pelo consórcio Amazônia. Uma obra desse tamanho nunca foi vista aqui na nossa terra. Ela é uma revolução no sistema viário de Manaus. Ela tem 3 intervenções. Tem uma em São Jorge, uma na Pará, que nós vamos entrar brevemente nos próximos dias, e uma aqui na João Valério. Essa não é a parte maior, é a parte menor. É aqui que vai se dar o mergulho. Uma das características do nosso anel viário será se poder passar tanto por cima quanto por baixo. Aqui vai ter um mergulho.
mergulha aqui e sai lá adiante, fora do trânsito, enfim. Esse é o conjunto do que vai ser, no total, construído no anel viário Ministro Roberto Campos. E aí a gente espera entregar em tempo bastante recorde uma obra que todo mundo achava que era impossível fazer, que tinha desapropriações. O prefeito queria fazer, dizia assim, mas tem desapropriação, não vai dar certo. Eu disse, vamos fazer a desapropriação. Reuni todo mundo e falei, secretário Rafael Albuquerque, dá para desapropriar? Falou, dá. Secretário Lorival, nós estamos com dinheiro para desapropriar? Estamos. Secretário Kelton, nós podemos fazer isso no período que eu tenho de governo? Podemos. Então eu fui falando de um por um e me certificando e está tudo dando certo. Graças a Deus a obra está aí, nossa, fazendo bonito mesmo. Na frente de obras em atuação na rua João Valério estão sendo realizados os serviços de locação dos blocos de fundação das estações, implantação das estacas hélices das passarelas e confecção da forma do guarda-rodas que dá forma à passagem subterrânea. Nos próximos dias, os trabalhos devem ser intensificados no trecho da Rua Pará, com ações de implantação de 241 estacas secantes. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estarão no local para orientar os condutores e pedestres sobre os novos desvios. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Rádio Web Mais Top no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga no Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Fique bom em Iranduba. Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, distrito de Borba. O tempo é bom em Manaus, a temperatura elevada, 25 graus. Vamos interagir com os nossos ouvintes através do aplicativo Mano. O professor Marlon, que está em Nova Olinda do Norte. A Rosângela lá no Morro da Liberdade e também a Sandra Valéria na reserva inglesa, que não perde nenhum Jornal da Manhã. Temos informações de Manacapuru, repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Câmara de Vereadores de Manacapuru realiza logo mais, a partir das 9 horas, uma audiência pública referente aos problemas gerados em decorrência do apagão de energia elétrica ocorrido no período de 19 a 27 de julho de 2019. A audiência foi solicitada pelo vereador Tchuco Benício do PTC, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor no município. O presidente da Câmara, vereador Sassá Jefferson do PROS, aproveita para convidar a população para a audiência. Manacapuru continua sofrendo com as causas daquele apagão terrível que afetou duramente nosso município. E nós, na qualidade de representantes do povo manacapuruense, nos sentimos na obrigação de cobrar da Amazonas Energia uma resposta plausível quanto ao estabelecimento de uma energia segura para a população, que, por sinal, ainda hoje sofre com a constante queda de falta de energia em nossa cidade. Por isso, estamos convidando a população para essa audiência pública, que será de grande importância para a equação desse problema, que atinge diretamente as famílias do nosso município. O evento será realizado no plenário da Câmara Municipal. Em tempo, por ocasião da realização do Festival de Cirandas que acontece neste final de semana, o Conselho Tutelar solicitou da secretária da Sejusc, doutora Caroline Braz, a emissão de carteira de identidade para adolescentes, tendo em vista que a portaria da Juíza da Infância e Juventude determina que adolescentes estejam documentados no Parque do Ingá durante todo o evento. Essa ação de cidadania será realizada no pronto atendimento ao cidadão PAC Manacapuru nos dias 28 e 29, ou seja, hoje e amanhã, a partir das 8 horas. Serão 150 carteiras por dia. Os adolescentes precisam ter entre 12 e 17 anos de idade e estar acompanhados dos pais ou avós. Será expedida apenas a primeira via. Levar comprovante de residência atual, certidão de nascimento original e 3 fotografias e também o RG do responsável. Essa ação não implicará no atendimento do setor de identificação do PAC. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h04 em Manaus. Estamos à tela do aplicativo Humano. Quem acompanha o jornal, a dona Luciana e os Zeus lá no bairro da Redenção e o Freinaldo também, que está acompanhando o jornal.
Jorge Henrique de Freitas Pinho é o novo procurador-geral do estado. Funcionário de carreira, o advogado substitui Alberto Bezerra, que estava no cargo desde o início da atual administração. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Josué Neto, reiterou nesta terça-feira, durante sessão especial no Centro de Instrução de Guerra na Selva, SIGS, a importância da instituição militar para a defesa da Amazônia e para todo o povo amazonense. A sessão teve o objetivo de estreitar os laços entre as instituições e possibilitar o acesso de informações para os deputados de ações de relevância para a defesa da Amazônia e do estado. Essa homenagem que o Poder Legislativo presta aos SIGs e a demonstração do nosso reconhecimento e respeito merecidos àqueles que melhor conhecem e sabem lidar com a Amazônia. Daqui saem os guerreiros que atuam na defesa da nossa Amazônia, e isso com certeza é um bem a todos nós, afirmou. O deputado Josué Neto frisou ainda que os guerreiros travam não apenas as guerras convencionais, mas também lutam contra as mazelas sociais modernas e por isso atuam como um fator de equilíbrio em favor do bem no auxílio às políticas públicas. O comandante do SIGs, coronel Mário Flávio de Albuquerque Breiner, lembrou em seu discurso que a instituição completou em 2019 55 anos de existência na Amazônia e agradeceu a realização da sessão no local. O SIGs é um patrimônio do nosso exército, patrimônio do Amazonas, e temos uma responsabilidade muito grande em termos nacionais e internacionais, uma vez que aqui são forjados os melhores guerreiros de selva do mundo, destacou. Uma ação envolvendo vários órgãos estaduais e municipais retirou na noite desta terça-feira cerca de 536 venezuelanos abrigados no complexo da rodoviária de Manaus para reordená-las posteriormente. O trabalho conjunto visa a retirada de lixo e desmanche das tendas improvisadas naquela área. A secretária adjunta da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Edmara Castro, avaliou como ordenado e tranquilo o trabalho dos órgãos junto aos imigrantes. Os venezuelanos ficaram abrigados por 3 dias na Arena Amadeu Teixeira, localizado na rua Lores Cordovil, também no bairro de Flores, onde continuarão recebendo suporte das entidades. Após a espera, eles serão relocados no complexo, que terá uma estrutura de albergamento que consiste em tendas e overlays ou containers a serem usados para atendimento dos refugiados. Para a abordagem dos moradores, soldados do Exército Brasileiro participaram, atuando com conversas para amenizar os ânimos daqueles que ainda estavam resistentes à operação. A Força-Tarefa de Combate às Queimadas no Amazonas, composta por diferentes órgãos de fiscalização, deve percorrer uma área de 22.059,35 quilômetros no sul do estado. A Secretaria de Segurança Pública informou nesta terça-feira que os locais onde funcionarão as bases da operação batizada Curuquitê também já foram definidos. As ações de combate às queimadas serão realizadas com apoio das Forças Armadas após uma solicitação feita pelo governo do estado. A expectativa é que as equipes atuem principalmente no sul do estado, entre os municípios de Humaitá, Apuí, Lábrea e Boca do Acre. A Curuquitê terá 2 bases de onde partirão as missões a serem executadas, sendo uma em Humaitá e outra em Apuí. Há ainda a possibilidade de criação de uma 3ª base no município de Boca do Acre, com o intuito de abranger o arco do desflorestamento, dividido em 3 grandes áreas de interesse da operação. A possibilidade de abertura de um eixo logístico entre o estado de Roraima e a cidade de Georgetown, na Guiana, foi o foco da reunião realizada ontem na sede da SUFRAMA entre o superintendente da autarquia, Alfredo Menezes, e o representante diplomático da Guiana no Brasil, embaixador Jorge Wilfred Talbot. O eixo em questão, que envolve uma distância de aproximadamente 600 quilômetros entre o município de Bonfim, em Roraima e Georgetown, possibilitaria não apenas a redução de custos logísticos em complemento a outros projetos logísticos e estruturantes que estão em discussão para o governo federal, como a estrada BR-319 e a saída para o Pacífico por meio do Peru, mas também a ampliação da competitividade e o acesso a novos mercados de exportação para itens do polo industrial de Manaus e produtos regionais. Em reunião com o presidente Jair Bolsonaro e governadores da região norte, Wilson Lima defende política permanente para desenvolvimento sustentável. O repórter J. Rai tem os detalhes. O governador do Amazonas, Wilson Lima, defendeu ontem em Brasília, durante reunião com o presidente Jair Bolsonaro, a definição de uma política permanente para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Na reunião com o presidente e governadores da região, Wilson Lima disse ser prioritário o investimento em regularização fundiária
fundiária e zoneamento ecológico econômico para enfrentar crimes ambientais, desenvolver atividades econômicas que conservem a floresta e ao mesmo tempo gerem renda para a população que nela vive. O presidente convocou a reunião com os governadores do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso, que compõem a Amazônia Legal no Brasil, com o objetivo de discutir as necessidades dos estados e o apoio que o governo federal dispõe para auxiliar no combate às queimadas e desmatamento ilegais na região. Jair Bolsonaro designou o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para tratar diretamente com os governadores acerca das medidas de preservação ambiental. Determinei o ministro Onyx até quinta-feira, semana que vem, que não pode prorrogar por muito mais tempo aqui. Ele, mais uma equipe nossa de ministros e outras entidades, né, vão procurar os senhores ou as assessorias dos senhores pra gente mandar esse pacote de medidas para o parlamento, que passa em grande parte por lá para nós solucionarmos esse problema. Ninguém quer aqui tocar fogo e destruir a Amazônia. Então é um absurdo que fala a nosso respeito, até porque é prezado governador do Amazonas, é o estado que tem menos foco até pela umidade, pelas condições climáticas, tá certo? E outros estados aqui onde o agronegócio, a pecuária chegou sem transgredir. O governador do Amazonas sustentou que, além da ação pontual para frear o avanço das queimadas, é preciso ter uma estratégia permanente para enfrentar o problema histórico de desmatamento ilegal. O que nós propusemos ao governo federal é que haja uma política permanente de controle e acompanhamento. Entre as medidas defendidas por Wilson Lima está o maior aporte de recursos para a regularização fundiária e o zoneamento ecológico econômico, que, segundo ele, são importantes instrumentos para o uso racional dos recursos naturais e o desenvolvimento econômico e social do Amazonas. Durante a reunião, Wilson Lima também destacou que, embora o Amazonas mantenha cerca de 97% da sua cobertura florestal intacta, fruto sobretudo do modelo Zona Franca de Manaus, há uma boa parte da população, cerca de 49%, vivendo na linha da pobreza. Para que o Amazonas avance em indicadores sociais, afirmou o governador, é também necessário investir em novas matrizes econômicas com mais recursos e tecnologias que aproveitem o potencial da biodiversidade da região. Conciliando desenvolvimento econômico, social e a preservação do meio ambiente, levando em consideração que não tem como preservarmos a Amazônia com pobreza. A reunião com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto durou quase 2 horas. O governador Wilson Lima adiantou que nas reuniões com os técnicos do governo federal serão detalhadas as propostas de mais investimentos em regularização fundiária e zoneamento econômico ecológico e que durante os encontros os governadores vão buscar alinhar com o governo federal a aplicação de recursos para a promoção do desenvolvimento sustentável. O governador do Amazonas enfatizou também que o estado não pode abrir mão dos recursos do Fundo Amazônia. Ele defendeu a revisão do modelo de governança do fundo para que os governadores da região amazônica possam participar da definição de critérios sobre os investimentos e ter poder decisório sobre isso. 6h13 em Manaus. O secretário de Estado de Educação, Luiz Castro, pediu demissão ontem à noite. Segundo informações, Castro, que é filiado à rede, entregou o cargo ao governador Wilson Lima após quase 9 meses à frente da pasta da educação. Fontes dizem que o pedido de demissão foi motivado pela crise instalada na gestão após delação feita ao Ministério Público de Contas pelo empresário do ramo de transportes Francisco Dantas a respeito de cobrança de propina em contratos da SEDUC. Denúncia contestada pelo secretário. Luiz Castro, ex-deputado estadual e nas últimas eleições por pouco não se elegeu senador, sendo ultrapassado por Eduardo Braga, do MDB, que ficou com a vaga. A notícia em tempo real. Você por dentro de tudo que acontece. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h16 em Manaus. Polícia. Alberto Peregrino, que aconteceu nas últimas horas na cidade, conta
conte tudo, não esconda nada. Muito bem, Paulo Guerra. Vamos contar sim, Paulo, de que no pronto-socorro 28 de agosto a movimentação foi muito tranquila durante toda a noite e madrugada. Poucos acontecimentos, movimentação das mais tranquilas. Pronto-socorro 28 de agosto recebeu uma pessoa vítima de agressão física. Foi devido a uma briga de trânsito. Praticamente todos os dias isso vem ocorrendo na cidade. E ontem não foi diferente na Avenida Castelo Branco. Um taxista e um outro homem que estava dirigindo uma picape se desentenderam e um deles acabou dando entrada no pronto-socorro. Passou mal devido a essa discussão. Não houve toda aquela agressão, Paulo, foi mais uma agressão verbal, mas a vítima, o homem que discutiu, acabou passando mal e deu entrada no pronto-socorro. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, recebeu uma pessoa vítima de uma paulada. Esse homem recebeu uma paulada na cabeça. Segundo as primeiras informações, foi uma briga entre vizinhos. Os dois se desentenderam, briga de vizinho por causa de som alto. Um estava ouvindo a música alta, o outro foi reclamar, houve uma discussão, essa discussão foi se acalorando e acabou terminando por agressão física, paulada na cabeça. A vítima deu entrada, era por volta de 17h50, a boca da noite de ontem. Acidente de trânsito, colisão entre duas motos. Aconteceu nas proximidades ali na fronteira, entre o bairro Grande Vitória e o conjunto Castanheiras. As duas motos se chocaram na ladeira. Um dos motoqueiros, o que vinha descendo a ladeira, foi o que mais se machucou e teve que ser levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde passou por procedimentos médicos, passou por exames, fez curativo e posteriormente foi liberado. Foi mais uma vida salva pelos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que dedicam o seu tempo, que dedicam a sua profissão a salvar vidas. Pronto-socorro Platão Araújo. O pronto-socorro Platão Araújo também é localizado na zona leste da cidade. É na Avenida Grande Circular que fica o Platão Araújo. E ontem à noite o Platão recebeu um homem vítima de agressão física. Dois homens se desentenderam em uma mesa de bar localizado na Avenida Itaúba. É a Rua dos Bares da cidade de Manaus. É lá na Avenida Itaúba, é um bar ao lado do outro, e todos, até esse presente momento, está rolando som alto, muita gente bebendo e dançando até essa hora, vai até tipo 7h30, todos os dias, da noite pro dia, os bares na Avenida Itaúba. É uma beleza para beber, não tem briga, todo mundo se entende, e a cerveja do litrão é sempre gelada e no preço bem baixinho. É muito bom para quem gosta de encher a cara na Avenida Itaúba. É bem no coração do Jorge Teixeira. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima também de agressão física. O homem apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. O crime aconteceu na área do bairro Zumbi dos Palmares, proximidade do cruzamento da Doutor Pegoraro com o Coronel Bolsinhas. Foi lá que aconteceu a agressão. O homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Outra do Platão Araújo, acidente de trânsito, queda de moto. Um rapaz de 17 anos de idade vinha em seu cavalo no cão em altíssima velocidade. Ele perdeu o controle da máquina no cruzamento das avenidas Topázio, lá no bairro Florestal, Paulo Guerra. Ele acabou perdendo o controle da máquina e deu-lhe na sarjeta e posteriormente no muro. Ele ficou todo arrebentado e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. De polícia! Na noite de segunda-feira, a polícia prendeu em flagrante Elisandro Oliveira do Nascimento, conhecido como Nego da Galinha, e a companheira dele, a Tainara Ramos Galvão, de 20 anos. Pensa
Pensa na bandida feia. Com eles foram apreendidos drogas, uma balança de precisão e dinheiro da venda do entorpecente. Tudo aconteceu lá na Rua Fluminense. Rapaz, engraçado que a Rua Fluminense é uma ladeira, né? Vive descendo. Lá na Rua Fluminense, no bairro Cidade de Deus. O Fluminense não perdeu na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense não perdeu porque não jogou. E aqui o bairro, a Rua Fluminense, é uma das piores ruas lá do bairro Cidade de Deus. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem levou uma facada no rosto ao negar um empréstimo de R$20 para o cunhado. Isso aconteceu, Paulo Guerra, ele tem 20 anos de idade, ele foi esfaqueado no rosto após se negar a emprestar R$20 para o namorado da irmã dele. O caso aconteceu na Rua Iranduba, na comunidade Nova Conquista, no bairro Tancredo Neves, aquela área onde o Paulo Guerra conhece muito bem. A vítima ficou com o rosto marcado e vai ficar com cicatriz pro resto da vida por não emprestar R$20 para o cunhado. Cunhado não é parente, todo cuidado é pouco com os cunhados. Rapaz, quando o pessoal é parente, já não presta. O que tem de irmão, de irmã endemoniada, fazendo aí as intrigas entre família, é o que mais tem, é irmão e principalmente irmãs endemoniadas, fazendo intrigas nas famílias. É o que mais se vê nos pronto-socorros da cidade. Todo cuidado é pouco com uma irmã endemoniada. Paulo Guerra, teve briga, teve confusão. Professor denuncia agressão e ameaça de tenente-coronel em colégio da Polícia Militar. Está espalhado em todos os blogs da cidade, viralizou na cidade. Anderson Pimenta Rodrigues, professor de língua portuguesa do Colégio da Polícia Militar do Amazonas, do CNPM1, registrou ontem, Paulo Guerra, um boletim de ocorrência por agressão física e ameaça de morte contra o gestor da escola, o tenente-coronel Augusto César Paula de Andrade. Segundo o professor, a agressão aconteceu após ele se negar falar com o diretor sem a presença de um advogado. Rapaz, os dois já vêm se arengando, não é de hoje, e segundo o professor, ele já foi ameaçado já sofreu por agressão física e por ameaça de morte. Foi feito um boletim de ocorrência e o professor promete se manifestar aí com a mais rápida, né, com a celeridade, vai ao Ministério Público, a Corregedoria de Polícia Militar também já está na denúncia, já está na ocorrência. O negócio não foi fácil entre um professor e um tenente-coronel da Polícia Militar dentro do colégio CNPM1 da Polícia Militar. O negócio não tá fácil. Se fosse só lá no 1, dava seu jeito. Ainda Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda do nosso noticiário de polícia, Polícia Militar, Polícia Civil na rua, muita gente presa por causa de tráfico de droga. É a Polícia Militar, é a Polícia Civil nas ruas da cidade, várias operações, blitz em toda a cidade vem acontecendo e muita gente está sendo aí presa por roubo de carro, por roubo de moto e muita gente também envolvida com o tráfico de drogas está indo para trás das grades. O homem identificado como Gabriel está sendo procurado pela polícia. Ele é investigado por envolvimento no roubo de uma moto ocorrida em 6 de maio desse ano no bairro de São José. Paulo Guerra, esse Gabriel está portando uma arma de fogo na ocasião e a polícia já está no encalço dele e deverá prendê-lo nas próximas horas. A polícia não está dando moleza para os bandidos. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas
últimas horas na cidade. E atenção, noite, madrugada das mais tranquilas na cidade. Ninguém morreu na faca, ninguém morreu por tiro, ninguém morreu no terçado, ninguém morreu a paulada. A noite madrugada foi das mais tranquilas. A pedra do Instituto Médico Legal criou teia de aranha a noite passada. Nenhuma morte por violência na capital amazonense. Entretanto, na tarde de ontem, a informação chegava na difusora. O garotinho Valdir Correia estava comandando a audiência total no programa Giro de Notícias. Era girando notícia, a informação chegava a cada segundo, e na ocasião do programa chegava a informação de que o homem foi morto a caçadadas no bairro Valparaíso. Segundo as primeiras informações, ele foi morto dentro da casa onde morava. O crime aconteceu dentro da casa onde ele morava, lá no bairro Valparaíso. A vítima tinha 34 anos de idade e trabalhava como carregador no centro da cidade. Ele teve o corpo empinado no terçado. Foram vários golpes que tiraram a vida desse carregador que morava lá no bairro Valparaíso. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 51 exames de corpo de delito. Tinha um ouvinte que pensava que era 52. Errou? É 51 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Dia de sorte, concurso 194, mês de sorte em janeiro. Um apostador ganhou lá de Brasília. Ele vai receber R$1.051.957 e vai exigir os 53 centavos. Com 6 números acertados, foram 172 apostas ganhadoras e a premiação R$1.200 mais 39 centavos. Os números sorteados foram 03, 04, 07, 09, 15, 21 e 23. A quena continua acumulada. A estimativa de prêmio para hoje é de 19 milhões. As dezenas do concurso 5.057 foram estas: 31. Diga 33. 58. 59. E 68. 31. 33. 58. 59. E 68. Lotomania, concurso 1999. Dezenas sorteadas: 12. 15. 18, 20, 26, 33, 35, 39, 45, 47, 54, 61, 63, 64, 66, 76, 77, 84, 85 e 91. 20 números, uma aposta de Brasília, R$4.445.325 para este apostador. 19 acertos, 15 apostas, 16.752,81. 18 dezenas foram 254 apostas ganhadoras do prêmio, R$883,33. O apostador de Brasília jogou um espelho e ganhou também mais R$125.646,09 porque zerou na outra aposta. Ou seja, nenhum ponto. 6h33. Esportes. A caminhada do Palmeiras na Copa Libertadores foi encerrada na fria noite desta terça-feira. Em um Pacaembu lotado, o time dirigido por Luiz Felipe Scolari chegou a sair na frente, mas tomou a virada do Grêmio e acabou derrotado por 2-1, resultado que determina a eliminação nas quartas de final. Os gols foram de Luiz Adriano aos 13 minutos do primeiro tempo para o Palmeiras e Everton aos 17 do primeiro e Alisson também aos 20 minutos do primeiro tempo, selaram a eliminação do Verdão. O jogo de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. CRB 0, Bragantino 3. Botafogo de São Paulo 0, Paraná 1. Brasil de Pelotas 1, Ponte Preta 0. Curitiba 1, Vitória também 1. Vila Nova 0, Cuiabá 0. Criciúma 3, Oeste 1. Operário do Paraná 1, Figueirense 0. Esporte Clube Recife 1, Atlético de Goiás também 1. Copa Sul-Americana. Lá Equidade 1, Atlético Mineiro 3. O Atlético foi
classificado. Os jogos de hoje pela Libertadores. Às 19h15 vão jogar Boca Juniors e LDU. Às 21h30 Internacional e Flamengo. Últimas notícias. Dólar sobe e fecha a 4,15 mesmo com leilão extra do Banco Central. Durante o dia a cotação chegou a R$4,19, a maior do ano durante os negócios após o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dizer que a desvalorização do real está dentro do padrão. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta também ontem, conforme incertezas sobre as questões comerciais envolvendo Estados Unidos e China e o crescimento global que seguiram ditando volatilidade aos negócios. O Ibovespa subiu 0,88% a 97.276 pontos. A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou a empresa aérea de baixo custo JetSmart a voar para o Brasil. Segundo a ANAC, a empresa informou que pretende iniciar as operações com voos partindo da Argentina. A companhia pertence ao fundo norte-americano Indigo Partners. Com a aprovação da ANAC, a JetSmart é a quarta companhia de baixo custo a receber autorização para operar no Brasil. As outras três são a europeia Norwegian, a chilena Sky Airlines e a argentina Flybondi. A planejada venda de 8 refinarias pela Petrobras está atraindo as maiores tradings e petroleiras do mundo como interessados, disseram duas fontes com conhecimento no assunto à agência Reuters. Cerca de 20 empresas assinaram termos de confidencialidade que garantem o acesso aos dados das refinarias e sinalizam que elas estão considerando uma oferta, segundo as fontes que pediram anonimato para discutir detalhes confidenciais do negócio. A primeira rodada de ofertas não vinculantes por 4 das 8 refinarias que a Petrobras colocou à venda ocorrerá no dia 11 de outubro, segundo as fontes. As 8 refinarias têm capacidade total de refino de 1,1 milhão de barris ao dia. A Secretaria do Tesouro Nacional divulga hoje o relatório de julho da dívida pública. Em junho, a dívida federal em títulos, que inclui os débitos do governo dentro do Brasil e no exterior, registrou um aumento de 2,24% para 3,977 trilhões de reais. Em maio, era de 3,890 trilhões. Presidente Evo Morales visita a área de queimadas florestais na Bolívia. O presidente esteve na região de Santa Rosa e usou mangueira e enxada para ajudar no trabalho de bombeiros e voluntários. Quase 40 mil focos de incêndios já queimaram cerca de 950 mil hectares naquele país. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, disse nesta terça-feira que só aceitará conversar com Donald Trump se o governo dos Estados Unidos tirarem as sanções impostas ao regime iraniano. A declaração de Rouhani desfaz em parte a expectativa criada após o presidente da França, Emmanuel Macron, dizer que tentava criar condições para que o iraniano se reunisse com Trump. Ao menos 23 pessoas morreram e 13 ficaram feridas em um incêndio em um bar na cidade de Coacalcos, leste do México, e as autoridades consideram um possível ataque, informou o Ministério Público local. 8 mulheres morreram no incêndio que começou na terça-feira à noite, informou a Procuradoria do Estado de Veracruz. Uma investigação foi aberta para determinar as causas do incêndio. Coatzacoalcos é um dos focos da violência provocada pelo narcotráfico no país. O Congresso Nacional pode analisar em sessão marcada para esta quarta-feira o veto à proposta sobre gratuidade de bagagens em voos domésticos. A gratuidade para o despacho de até 23 quilos de bagagem em voos domésticos foi incluída e aprovada na votação da medida provisória que permitiu empresas aéreas de capital estrangeiro no Brasil. Mas o presidente Jair Bolsonaro vetou. A Câmara dos Deputados pode votar hoje projeto que altera as regras de financiamento dos partidos políticos e das campanhas. A articulação em torno da proposta ainda está em andamento e a votação e a redação pode ser alterada até o momento da votação. O projeto altera as regras do fundo partidário, do fundo que financia as campanhas eleitorais e da propaganda partidária. O Superior Tribunal de Justiça decidirá nesta quarta-feira se militares podem ser julgados pelo atentado à bomba no Rio Centro em 1981. Na sessão, os ministros da terceira seção do Tribunal Especializado em Direito Penal analisarão o recurso do Ministério Público e deverão decidir se o atentado pode ser enquadrado como crime contra a humanidade. Esse crime é imprescritível, ou seja, não tem prazo para ser julgado. O episódio no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, foi uma tentativa fracassada de ataque à bomba durante um show comemorativo do Dia do Trabalhador que reuniu mais de 20 mil pessoas no Centro de Convenções do Rio Centro em 30 de abril de 1981.
Governos Lula e Dilma pagaram o dobro do necessário por rodovias no exterior com dinheiro do BNDES, aponta a auditoria do TCU. O BNDES pagou o dobro do necessário por rodovias no exterior, aponta a auditoria do Tribunal de Contas da União. Relatório que deve ser votado nesta quarta-feira aponta superfaturamento de $1 bilhão. Claro que Lula vai negar. A conclusão consta em uma auditoria do TCU referente aos contratos firmados com empresas entre 2006 e 2013 nas gestões dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Ivana Dilma Rousseff. O superfaturamento foi de $1 bilhão. A Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba afirmou ver com imensa preocupação a decisão da segunda turma do STF que anulou a sentença de Moro que condenou Aldemir Bendini na Lava Jato. Segundo os procuradores de Curitiba, a medida abre caminho para derrubar outros processos. O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil foi condenado a 11 anos de cadeia por corrupção e lavagem de dinheiro. Para os ministros, Bendini não foi ouvido no momento certo. Agora o processo volta à primeira instância. A lei da anistia completa hoje 40 anos. A legislação marcou o processo de transição da ditadura militar entre 1964 e 1985 para a democracia. E ainda serve de argumento para o Brasil não seguir decisões internacionais de punição a agentes de Estado denunciados por sequestros, torturas e assassinatos em regime de exceção. Há mais de 9 anos, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu que a lei da anistia absolveria todos os agentes públicos que cometerem crimes. Com isso, nenhuma das 40 ações penais sobre o tema chegaram a um julgamento. O Ministério das Relações Exteriores informou nesta terça-feira que o governo brasileiro aceitou uma doação de 10 milhões de libras pelo Reino Unido para combater queimadas aqui na Amazônia. Pela cotação nesta terça-feira, esse valor equivale a 51,9 milhões de reais. Segundo o Ministério, a oferta foi feita por um representante do primeiro-ministro britânico Boris Johnson durante uma conversa por telefone com o ministro Ernesto Araújo. Na ligação, conforme o Itamaraty, o chanceler brasileiro informou que aceitaria a doação. O Reino Unido é formado pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. O porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio Rego Barros, afirmou ontem que caso o governo federal aceite doações de organismos internacionais e de outros países, a gestão dos recursos e da ajuda material deverá ser feita pelo próprio governo brasileiro. Quaisquer recursos advindos do exterior em benefício do combate de queimadas e desmatamento são bem-vindos, mas gostaria de reforçar que é essencial de quem venha promover essa doação o entendimento de que a governança desses recursos financeiros ou de reposição de materiais e ferramentas é do governo brasileiro, disse Rego Barros em entrevista a jornalistas. 6:45. Governadores de estados que compõem a Amazônia Legal aproveitaram a reunião com o presidente Jair Bolsonaro ontem para defender a ajuda oferecida por outros países para combater os incêndios na Amazônia e preservar a floresta, desde que seja respeitada nossa soberania. O relatório da reforma da Previdência no Senado será lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A leitura está marcada para as 10 horas e deverá, pelas estimativas do próprio relator, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, levar cerca de 30 minutos. Em seguida será concedida vista coletiva para os senadores apreciarem o texto. A decisão pela leitura nesta quarta-feira só foi possível após um acordo entre os líderes partidários, pois o regimento da casa prevê um prazo mínimo de 48 horas após a apresentação do relatório que ocorreu ontem para a leitura. A votação do relatório de Gereissati está prevista para ocorrer no dia 4 de setembro. O Brasil atingiu a marca de 210,1 milhões de habitantes em 2019, segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado ainda há pouco. A estimativa é referente a 1º de julho. A população brasileira em 2019 teve aumento em relação ao contingente de 2018, quando era de 208,4 milhões. Segundo as informações publicadas no Diário Oficial da União, São Paulo é o estado mais populoso do país, com 45,9 milhões de habitantes, seguido por Minas Gerais com 21,1 milhões e Rio de Janeiro com 17,2 milhões, todos no Sudeste. Já os 3 estados menos populosos ficam na região norte. São Roraima com 605 mil habitantes, Amapá com 845 e Acre com 881 mil habitantes. Na região nordeste, a Bahia é o estado com mais habitantes. São 14,8 milhões de pessoas. Em seguida estão Pernambuco, 9,1 milhões e Ceará, 9,1 milhões. No centro-oeste, Goiás lidera a lista com 7 milhões, seguido por Mato Grosso, 3,4 milhões, Distrito Federal, 3 milhões e Mato Grosso do Sul, 2,7 milhões. Já no sul, o estado do Paraná lidera a lista com 11,4 milhões de habitantes, seguido por Rio Grande do Sul com 11,3 e Santa Catarina com 7,1 milhões de habitantes.
Agora 6h48 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Chanceler de Bolsonaro aceita ajuda de 10 milhões de libras do Reino Unido para a Amazônia. Folha de São Paulo. Decisão do STF pode anular quase todas as sentenças da Lava Jato de exposta tarefa. O Estado de São Paulo. A AGU quer 500 milhões do fundo da Lava Jato no combate a queimadas da Amazônia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Cozinheiro preso confessou ter assassinado Letícia Souza, afirma a polícia. Valor econômico. Tasso diz que seu relatório da Previdência prevê economia maior com reforma. Estado de Minas. Juristas preparam denúncia contra Bolsonaro por ecocídio em Tribunal Internacional. Jornal do Comércio no Recife. Na Câmara, Eduardo Bolsonaro diz que Macron é moleque. Diário do Nordeste em Fortaleza. Poços de Caldas anuncia a contratação de goleiro Bruno. 0h Porto Alegre. Segunda turma do STF adia julgamento de Lula em processo do Instituto. Edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Mercado imobiliário surpreende com otimismo. Em tempo. Reunião com Bolsonaro. Wilson defende combate permanente contra queimadas. A crítica. Rodoviária, retirada temporária. Venezuela não sai, mas devem retornar. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã, às 5h45.